minha apresentação, acho que já deve estar o pessoal já vendo. E ao fundo, essa foto de um amigo, de um colega, mostra a cidade de Londrina, no Paraná. Nós temos uma importância muito grande, e o produtor é um papel fundamental de produzir alimentos e alimentar toda a sociedade, né? E nós estamos numa fase crítica, com todo esse momento, esse problema de pandemia, e aí nós temos ainda um problema com relação ao campo, com relação aos atrasos de semeadura, que o clima sempre nos dá um baile. E nós vamos precisar ser mais eficientes nesse ano, com certeza, então cuidar um pouco mais do nosso milho, cuidar das 3 principais pragas, que são os percevejos, espodófilos e cigarrinha, que esse é o nosso motivo hoje, e a ideia é entender, principalmente com relação também ao controle biológico, que é uma importante ferramenta no manejo, o qual pode ser utilizada e com certeza aí gerar uma boa lucratividade do produtor, cuidar um pouco mais da nossa. Mas bom, esse é um dado da safra anterior com relação aos cenários, então é muito importante a gente destacar as 3 principais pragas, a cigarrinha. Na minha região, a região dos Chapadões, onde eu fico e convivo, é uma região o qual tem um sistema intensivo de produção. Nós temos a produção de milho verão, nós temos o milho na segunda safra, e aí nós temos os problemas com cigarrinha, percevejo e a espodófila. Poderíamos até também falar com relação ao pulgão, que é outra praga também muito importante, e nós estamos tendo mudanças aí também com relação ao cenário. Mas é importante, pessoal, nós destacarmos que, sem sombra de dúvida, esse sistema de produção faz com que as pragas se multipliquem cada vez mais. Então, muitas vezes, nós começamos a safra com uma quantidade maior de praga. Por quê? Nós precisamos entender o seguinte, o Brasil é um país único no mundo. A gente não quebra o ciclo das pragas. Fazer 2 safras, a gente está produzindo mais alimento para a sociedade, no entanto, nós também estamos dando mais alimento para as pragas. E face uma necessidade, hora da gente fazer um pouco mais de intervenção. Então, sem sombra de dúvida, a agricultura tropical, a agricultura brasileira é muito diferente com relação a outra parte do mundo. Então, é importante nós destacarmos isso, e aí há uma necessidade de trabalharmos mais intensivamente ali no campo. E aí as pragas não passam fome, elas se adaptam, às vezes elas vêm atacar aqui na primeira cultura que coloca no campo, muitas vezes é soja, depois há uma multiplicação e, consequentemente, migração muitas vezes, e aí a segunda cultura acaba pagando um preço muito caro e acaba onerando o custo para o produtor. E as pragas também se adaptaram muito também com relação às plantas daninhas, aí as quais a gente precisa ficar um pouco mais de olho. E o clima muda, né, ano após ano, então nós estamos tendo diferenças aí ao longo dos últimos anos. Aqui mostra um pouco da minha região, né, safra após safra, e essas mudanças de clima, vamos falar bem sério, nos dão um baile com relação às modificações no manejo. E aí há uma necessidade, muitas vezes, do monitoramento constante. Esse é o ponto que eu falo para vocês que faz muita diferença. Por quê, pessoal? Dentro do manejo integrado de pragas, é muito importante nós entendermos quais as pragas nós temos, quais são os nossos desafios ali, e aí entender o que nós temos no campo. E aí vem algumas ferramentas, é o caso da biotecnologia, às vezes traz uma certa comodidade ao produtor, no entanto, se o produtor não olhar bem a lavoura, às vezes ele acaba perdendo. E essas pragas que nós estamos vendo hoje são pragas políticas, pragas que atacam as diversas culturas, e que, ora, nós precisamos entender um pouco mais desse manejo e adotar, integrar um pouco mais as estratégias. É interessante que o produtor, muitas vezes, ele se baseia no químico, mas, ora, o químico, pessoal, pode ter falha. E aí há uma necessidade de, às vezes, complementar esse controle, que com certeza o controle biológico é uma vertente muito grande hoje. Com certeza, o controle cultural, aquela questão de você retirar o alimento da praga, isso pode fazer também a diferença, ora, em determinados momentos. E com certeza nós vamos chegar na plenitude ali do chamado manejo integrado de pragas. Mas, bom, um dos problemas a salientar é principalmente o aumento também, eu comentei da biotecnologia, nós temos as plantas BTs, mas temos também as plantas resistentes a determinados herbicidas, que é o caso do glifosato, em que cresce muito pelo Brasil. E com certeza, ao cair uma espiga de milho no campo, pessoal, faz com que saiam muitas vezes plantas todo momento, e aí há uma necessidade do produtor muitas vezes fazer um número maior de intervenções, que ora muitas vezes não está planejado.
E aí, como eu falei, questões de climas, mudanças, adversidades, isso daí faz com que muitas vezes a gente precise mudar. Essas plantas tigueras, pessoal, elas horas estão na cultura da soja e isso daqui, ela tem um impacto muito grande. Por quê? Como eu comentei com vocês, a primeira cultura que vai no campo, muitas vezes é uma cultura que é multiplicadora de praga. E aí, se você não olhar muito bem, essas tigueras muitas vezes servem para o início da dinâmica populacional das pragas, o início da dinâmica na safra, fazendo com que, ora, ela se multiplique, e ao chegar ao final da cultura da soja, você já entre no milho segunda safra com uma infestação maior. E isso há uma necessidade de um melhor entendimento para melhor trabalhar essa questão. Então, é muito importante nós analisarmos. A primeira praga hoje que nós estamos vendo grandes problemas pelo Brasil, há pouco tempo rodei pela BR-163 e a gente percebe um problema muito grande com relação aos percevejos, uma praga migratória e que ora pode gerar grandes prejuízos, pessoal. Prejuízos esses que chegam aí até 30% em média na produtividade do produtor. É uma praga que com certeza ela leva a danos significativos. Esses danos, pessoal, algumas plantas chegam a danos de 100%. Mas, como eu comentei, na média, às vezes esse número gira em torno de 30%, quando não feito o seu controle, não feito o seu manejo. E é uma praga que, se nós analisarmos nos últimos anos, ela se adaptou muito bem na cultura da soja. Então, está se multiplicando lá e chegando no milho numa maior população, e aí isso traz uma dificuldade de manejo. Esses danos, pessoal, ora podem ser revertidos, também é muito importante, tá? Principalmente aquele produtor que tem uma ciência um pouco dessa biologia, e aí, ora, ele pode talvez reverter esses danos na cultura do milho acelerando a adubação nitrogenada, trazendo ela mais próxima após esses danos, com que consiga aí reverter isso ao final. Mas, bom, é uma praga que se adaptou muito também com relação à América do Sul, tá? Então, os hermanos já vinham sofrendo um pouco mais ali na Argentina, e aí uma praga de ciclo rápido, que tem uma grande quantidade de indivíduos gerados ali, um pouco mais comparado às outras espécies de percevejo, e aí traz uma dificuldade de manejo. É uma praga que o seu manejo, pessoal, é muito importante a se atentar com relação ao ponto de crescimento da planta. Então, enquanto esse ponto de crescimento, o meristema, ele está rente ao solo na região do colo, coleto, o que acontece? Ela pode vir atacar aqui e, consequentemente, levar aí a uma deformidade das plantas, acarretar um menor desenvolvimento dessas plantas de milho. Então, por isso nós falamos que até o estágio de 4 a 5 folhas é o momento de você fazer o controle na questão dos percevejos. E isto é uma necessidade de fazer um bom controle. Esse controle é muito importante ser realizado com o tratamento de sementes, existem diversas moléculas ali no seu controle, e as pulverizações, que daí são medidas complementares em função da quantidade de praga, muitas vezes gerada na primeira cultura, do que você teve já ali, às vezes, na cultura da soja. Elas são variáveis, tem áreas que às vezes é uma aplicação, tem áreas que às vezes são 3, e tem áreas que nós chegamos a ver até 4 aplicações para o manejo desta praga. É uma praga que o seu manejo é difícil, porque as pulverizações muitas vezes, ora, não conseguem atingir a praga, porque ela fica mais escondida, tá? Grande parte do nosso produto, ele vai para o solo. E aí, onde que a praga ela está atacando? Aqui nessa região. Então, um pouco do produto chega aqui. Ora, nós temos a expansão foliar, e aí você acaba perdendo o produto. Então, não tem aquele residual esperado, muitas vezes, pelo produtor. E aí há uma necessidade, então, de fazer um manejo dentro dessa dinâmica populacional, às vezes começando pela soja e também trabalhando ali na cultura do milho, sem sombra de dúvida. E aí, essa dinâmica na soja, sem sombra de dúvida, ao final da cultura, ainda algumas áreas ainda estavam aí por ser colhidas, as áreas mais tardias aí pelo Brasil afora, algumas regiões estão começando agora, que é o caso, por exemplo, de regiões como Bahia, mesmo Maranhão ali, e aí essa dinâmica na soja faz importante entender, principalmente também com relação à entrada. O barriga verde, sem sombra de dúvida, pessoal, algumas áreas ele chegou muito cedo, e aí ora se reproduziu, chegando a grandes quantidades ali ao final. Então, esse manejo ele passa pela primeira cultura que vem no campo. Então, a soja é muito importante. E aí, dentro desses manejos, pode ter certeza que nós temos o controle biológico que pode complementar.
a gente observa, esse é um trabalho aqui realizado, que a gente consegue reduzir a população na ordem, às vezes, de 50%, mesmo com controle biológico. Importante ferramenta que, ora, pode nos ajudar ali. E aí, esse é um trabalho realizado junto com a empresa, com a Vitia, com o grupo Vitia, que apresenta ferramentas muito interessantes ali para o manejo também de percevejo. Mas, bom, outra praga importante é a Spodoptera. Então, a Spodoptera é a praga número 1, sem sombra de dúvida, pelo Brasil. E aí, não só no Brasil, mas no mundo ela vem aumentando. Há pouco tempo atrás, eu pude fazer, na verdade, em 2019, pude fazer uma apresentação na África, e aí, gente, é diferente, traz uma preocupação, e aí entra a questão de fome, até porque o milho, o sorgo, são culturas subsistências por lá. E nós precisamos, talvez, produzir mais alimento, porque, com certeza, para esse povo vai fazer a diferença. E a Spodoptera, ela, como eu falei, analisando que é uma praga também do sistema de produção, pessoal, ela hoje se adaptou na cultura da soja. Até 2011, 2012, a gente falava que assim, era uma praga que ela não vinha, a gente colocava nos trabalhos, em casa de vegetação, não se desenvolvia muito bem ali na cultura. Agora ela está amplamente disseminada aí pelo Brasil, uma ampla frequência em algumas lavouras, e aí traz uma dificuldade, porque ora começou na soja e agora nós temos altas populações ocorrendo ali no milho. É uma praga que nos anos de 2004, 2005, 2006, ela mudou seu comportamento, ataca na fase inicial da cultura, levando a prejuízos enormes ali, porque ela pode levar ao corte das plantas com hábito de cortadeira, e isso, consequentemente, você perde plantas, perde stand e, consequentemente, perde na produtividade. Essa é uma foto de uma área de um produtor aqui na minha região, que ora nós fomos ver uma mancha que nada mais é do que colheu a soja, tinha lagarta presente e a lagarta acabou consumindo as plantas após a emergência. Então, há uma necessidade de você entender melhor isso e aí, com certeza, fazer esse manejo. E o manejo passa pelo sistema de produção. No sistema, com certeza, pessoal, é importante nós analisarmos que essa praga, ela vem quebrando com relação também à questão de biotecnologia, tá? Então, nós vimos ferramentas como o Pro, PowerCore, e aí se perderem ao longo do tempo. Então, ela vem vencendo as batalhas e há uma necessidade de nós entendermos isso e talvez fazer algo diferente para melhor combater elas. É uma praga que apresenta uma alta taxa reprodutiva. Pode colocar lá mais de 500 ovos, 600 ovos ali, massas espalhadas pela grande parte da lavoura. Essa dispersão ainda pode ser, ainda há colaboração, às vezes, de um vento, outro que pode chegar a longas distâncias. Uma mariposa aí vai voar aí tranquilamente 200, 300 metros, e aí vai levar, pode ser pelo vizinho, uma chegada. E aí, alguns anos como esses, que às vezes nós estamos vendo aí, alguns veranicos, são muito favoráveis para a praga, porque diminui a questão dos inimigos naturais em determinados momentos, e também diminui a eficiência da tecnologia de aplicação. Consequentemente, a gente tem uma perda ali com relação a este aspecto, então o seu controle é um pouco mais deficitário. Mas, bom, é uma praga que também ela está muito correlacionada com relação às tigueras, e aí há uma necessidade do melhor entendimento disto. Então, nos últimos anos, a gente percebe esse aumento, e aí esse aumento, gradativamente, ano após ano, nós estamos vendo que, gente, ela vem quebrando a questão das biotecnologias. E o que está segurando na biotecnologia, sem sombra de dúvida, é o VIP, tá? Que é uma preocupação nossa, porque nós precisamos fazer algo diferente, porque dá para falar, até 2025 nós não temos nada novo. Então, é o que nós temos aí, precisamos melhor lidar com ele para que a gente tenha uma sobrevida, entender principalmente os eventos piramidados, para que a gente consiga trabalhar eles melhores e aí o produtor não onerar mais o custo de produção dele. E aí, quando a gente analisa também as outras ferramentas, muito se incorpora, talvez, ora, o momento, o controle químico. O que acontece? As nossas ferramentas de controle químico, pelo Brasil afora, elas, ora, têm algumas deficiências. Então, pode ocorrer de você chegar e fazer uma aplicação em determinado momento e o produto falhar muito. Então, tem colegas mesmo, o colega Juliano, está no Rio Grande do Sul, às vezes já pegou razões de resistência muito grande, e aí o produto você aplica e não funciona nada, pode dobrar a dose que não funciona nada. E aí algumas ferramentas mesmo também já vem o seu desgaste pelo longo do tempo. Então, há uma necessidade do melhor entendimento,
até porque nós estamos pautados em algumas ferramentas que, ora, também pode acontecer alguma coisa, tá? É muito importante essa análise. E algumas ferramentas, ora, elas têm subido alguns degraus ali, perdendo um pouco a eficiência. Agora, o que fazer neste momento? Então, nós precisamos aliar mais técnicas para o manejo desta praga. E esse aliar mais técnicas, sem sombra de dúvida, cada vez mais a gente fala do conceito de janelas de aplicações dos diversos grupos químicos. Então, até mesmo há poucos dias saiu um aplicativo do Iraque, ali, que o produtor pode entender um pouco mais dessa rotação. E aí buscar ferramentas para que, a hora, ele consiga manejar melhor. Às vezes, o produtor, no âmbito de melhorar o seu controle, o técnico, ele faz uma combinação, vou fazer uma mistura. Mas, gente, a gente tem que também tomar cuidado, porque tem algumas misturas que têm sinergia, outras, às vezes, acabam não complementando em nada. Então, há uma necessidade de entender, principalmente, essa dinâmica regional, tá? E aí entender como está, principalmente, a utilização de diversas ferramentas, porque, ora, a gente pode perder elas. Então, há uma necessidade. Agora, com certeza, o que nós estamos vendo se perder, pessoal, às vezes é time de aplicação, e isso faz com que a gente force um pouco mais a barra nessas tecnologias, principalmente com relação ao tamanho de lagartas. Então, pessoal, esse é um ponto muito importante, porque nós precisamos ficar de olho com relação a esse tamanho da praga. E lagartas pequenas, pessoal, é lagartas menores do que 1 centímetro. Então, esse é um ponto muito fundamental para o sucesso do controle. E aí, às vezes, também a gente acaba chegando em algumas lavouras e há a presença de muitas plantas raspadas. E é interessante que o seguinte, você tem a presença das plantas raspadas, eu tenho 20% de plantas raspadas, às vezes você tem de 30% a 40% de plantas com lagartas. E se atentar, muitas vezes, a escala Davis é amplamente divulgada pelo mundo afora, e aí a gente pode trabalhar muito bem ela, tá? Então, essas lesões são lesões pequenas, que são pequenas raspagens de lagartas, normalmente lagartas pequenas que fazem isso daqui. Então, a gente pode trabalhar melhor essa questão. Como manejo, como sugestão, pessoal, nós temos aí o tratamento de sementes, nós temos as pulverizações, trabalhar a questão da dinâmica e aí observar principalmente as janelas, tá? E com certeza também os biológicos são ferramentas interessantes. Dentre os biológicos, nós temos principalmente nesse quesito de lagartas, tanto fungos, nós temos bactérias e também nós temos os vírus. São as 3 ferramentas hoje apresentam eficiências muito interessantes no manejo desta importante praga. Muitas vezes, ora, eu falo que os biológicos são protetores, como nós temos os fungicidas protetores em soja para o controle de ferrugem, nós temos os inseticidas biológicos como protetores, principalmente nesse aspecto com relação à Spodoptera frugiperda. Haja visto que nós estamos perdendo muito a questão, por questão de resistência no controle químico. E aí, sem sombra de dúvida, pessoal, também o Grupo VIT, aí, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos mostrando aí a questão de alguns produtos que a gente percebe um melhor controle, e isso gerando aí também, até mesmo aí produtividade melhor para o produtor, que pode ser incorporado no sistema com bom controle, uma ferramenta interessante para o manejo, como eu falei para vocês ali, principalmente aliado, muitas vezes, ora ao controle químico. Então, né, nós temos, e aí, sem sombra de dúvida, ali eu comentei ali atrás com relação ao Metaturbo, nós temos Bovéria também sendo desenvolvida, e as outras ferramentas, bactérias, vírus, também são interessantes ali também no manejo. Lógico, muitas vezes, pessoal, nós temos visto que associar isso daí, ele é muito importante, tá? Associado ao controle químico em programas de rotação ou mesmo em aplicações em conjuntas, tem sido muito interessante o seu manejo. Agora, pessoal, isso faz muito uma diferença com relação ao horário e hora, naqueles momentos críticos, buscar os horários mais frescos do dia ou mesmo uma aplicação noturna. Isso ajuda porque faz com que a lagarta suba um pouco mais e há um pouco mais de contato com relação aos produtos que nós temos utilizado. As janelas de aplicações, nós temos várias, mas é fundamental, pessoal, que seja inicialmente feito um bom controle. Então, o milho de V2 a V6 precisa ser muito enérgico. Então, precisa haver um bom controle, porque isso pode sim garantir aí uma boa produtividade para o produtor. E aí, voltamos no estaca com relação às tigueras, e aí as tigueras, nós falamos na questão de Spodoptera, de percevejo, e aí as tigueras também são muito importantes também hoje na questão da cigarrinha do milho. Então, é importante praga que nós estamos vendo muita questão da doença aí, os enfesamentos, e aí
causados por bolicutes, questão da virose, também um raiado fino aí ocorrendo pelo Brasil afora. Uma praga que tem um ciclo rápido, também tem uma alta taxa reprodutiva. Ora, nós temos indivíduos infectados ali, aí levando a doença para diversas plantas aí de milho. E vale salientar, pessoal, o grande problema pelo Brasil afora está nas plantas de milho. Então, o milho ficar o ano inteiro no campo. Algumas regiões a gente sabe que é difícil, algumas regiões a gente chega, a próxima cidade tem a galera que planta o milho para pamonha. Cara, isso acontece. E aí, só que nós precisamos melhorar essa dinâmica dessa praga e talvez até fazer algumas indicações. E podemos fazer indicações para esse pessoal também, tá? Nós vamos ver mais ao final que dá para ser feito muita coisa. Mas, bom, uma praga que ela vai sugar a seiva e vai injetar ali, então, a questão das doenças, pessoal. Então, ataca a questão de floema. E aí, atacando a questão do floema, nós vamos ver um menor desenvolvimento das plantas ali, em função da menor translocação, né? Então, nada mais é do que você ter um bloqueamento na translocação de seiva, né? Mas, além desse bloqueamento na translocação de seiva, nós temos aí a questão das viroses e a questão das doenças causadas também por molicutes e enfesamentos, causados aí por um espiroplasma e um fitoplasma, que a praga ela adquire uma planta doente, passa por um período de latência, o qual ela não está transmitindo, e horas depois, muito rapidamente, ela passa por uma planta sadia. E aí acaba carregando isso daí pelo resto da sua vida. Então, ela pode adquirir mesmo na fase lá de ninfa ali, os adultos, quando logo passando da fase de ninfa para adulto ali, ela já adquire e acaba passando pelo resto da sua vida. E aí, como eu comentei, por exemplo, por ter um ciclo longo, ora você não sabe se está infectado ou não. E aí há uma necessidade de entender muito essa questão da doença ali, como está ocorrendo na região. Algumas regiões, a gente sabe que o grande problema são as tigueras. As empresas mesmo de milho têm feito alguns levantamentos, pessoal, e nós também, em conjunto, e percebe-se que muitas vezes as plantas estão com a doença já presente. Então, o produtor começa a safra já com a doença presente, e isso faz uma diferença enorme, pessoal. Principalmente em um lugar que você tem essas plantas ali, vai ocorrer a doença, e aí você tem aquelas ilhas, manchas, que depois vão chegar lá no final, o milho às vezes até mesmo cai. Bom, a questão das doenças são muito... existe uma questão da identificação, é muito difícil, porque ora se confunde com algumas doenças de solo, ora se confunde com deficiências de nutrientes. Mas, pessoal, esse enfesamento, como eu comentei, nada mais é do que evitar essa translocação de seiva, né? E principalmente em nível de floema, né? Mas, bom, esses sintomas, eles variam bastante em função dos cultivares, e aí eu gosto de salientar muito, porque a questão da doença está muito atrelada à questão dos cultivares, e sem sombra de dúvida, nós vamos precisar mudar a nossa genética brasileira, porque ela é muito comprometida pela presença dessa praga, a questão das doenças presentes aí nos diversos campos pelo Brasil. Mas como evita a translocação de seiva, os pontos de crescimento, mais ao final, pessoal, nós vamos ver um menor desenvolvimento ou um desenvolvimento diferente. E aí, se nós pegarmos menor desenvolvimento no pendoamento, daí nós vamos ter a má formação ali de grãos, né? Ora, às vezes você vai arrancar uma planta ou outra, parece que tem um nematóide na raiz, leva uma deformidade muito interessante ali com relação às plantas, e aí depaupera a planta, ora pode a planta cair, pessoal. Esse talvez é o pior dano. Isso aqui é uma foto que nós tiramos na Bahia já há alguns anos, e que percebe que, cara, quebra a planta de todo lado ali. Esse é o pior dano. Esse é um trabalho desenvolvido por nós, mostrando a questão dos materiais. Então, nós temos materiais que apresentam uma suscetibilidade maior com relação à questão das doenças. E aí há de se entender melhor como essa doença com relação a cada cultivar. Então, o produtor precisa chamar, principalmente a empresa que vendeu o milho dele, o seu parceiro, para essa hora indicar o melhor posicionamento ali, o melhor controle desta praga. E aí, esta praga, como as demais, pessoal, também é muito importante o TS, porque a cigarrinha, quando ela ataca inicialmente, pessoal, ela depaupere muito a planta. E aí, isso vai fazer com que essa planta, ao final, leve normalmente a um tombamento. Então, por isso que o TS faz um controle inicialmente muito importante, porém o TS ele é limitado, são poucos dias.
Até nós poderíamos aumentar a dose de determinados produtos no TS, isso iria aumentar o controle, lógico que respeitando as bulas, também muito importante, mas não devemos deixar de realizar essa prática. Então, buscar um bom tratamento de sementes que faz toda a diferença, porque ele controla, principalmente inicialmente, todo minuto, todo segundo, né? E aí, as pulverizações são medidas complementares, tá? Que vai depender de cada região, porque tem regiões que às vezes são 9 aplicações, tem regiões que são 12, até 15 aplicações, quando é a produção de semente de milho, que está muito difícil em determinadas regiões, principalmente as regiões de pivô. Agora, tem regiões, gente, que nessas nossas andanças pelo Brasil, às vezes, um bom manejo, 3, 4 aplicações ali, tem saído muito bem, sem problema algum. Agora, precisamos entender muito essa questão da doença, então, essa migração, como está essa dispersão, entender as tigueras na região, entender um pouco da paisagem agrícola. É milho-verão? Como é que está? Que material que é? E aí, nisso também, entender qual o material que foi semeado pelo produtor, que isso vai mudar, talvez, um pouco deste manejo. Lembrando que ela é uma praga vetora, pessoal, e nunca nós trabalhamos no milho, o produtor de milho, com uma praga desse tipo. Então, há uma diferença ao longo desses últimos anos. E aí, para quem plantou primeiro, pessoal, faça um bom controle, porque nos últimos milhos, a gente está vendo que tem um atraso de semeadura, então, quem está plantando por último, pessoal, cuidado, que se o vizinho não colaborar, se você também não fizer o seu dever de casa, pode, explodir essa população. E aí, sem sombra de dúvidas, ferramentas como o controle biológico podem também complementar neste manejo, tá? Ajudando também aí, principalmente os produtos à base de fungo, Bovéria e Betarrázio, são muito complementares. E lógico que associados, a gente percebe aí também um controle melhor nesta importante praga. Mas, bom, então, nós vimos que são estratégias, né? São estratégias, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E, pessoal, o controle biológico, principalmente nesta última praga, o que nós temos percebido, principalmente não assim, em regiões onde que tem um problema menor com relação à doença, ele tem ajudado muito bem, porque principalmente manter uma população mais baixa, para que também a cigarrinha pode levar fumagina, nós não falamos nesse aspecto, mas pode também levar fumagina. E aí, nessa hora, o controle biológico faz uma diferença por apresentar um melhor residual ali. Lógico, quando você tem a doença, o controle biológico, ele tem que ser associado ao químico, sem sombra de dúvida. É muito importante porque você precisa do choque. Então, ele é uma medida complementar, principalmente quando há presença maior dessa doença. E aí nós temos visto que, sem sombra de dúvida, pessoal, o controle biológico é uma medida complementar, principalmente num país como o nosso, tropical, que uma agricultura intensiva, ele vai fazer a diferença ali no manejo, protegendo um pouco tanto da biotecnologia quanto das nossas moléculas de inseticidas, fazendo que sejam medidas complementares de manejo, tá? E, pessoal, era isso, bem rapidamente, que eu tinha para falar. Então, nós vamos ter mais questões aí ao final. Vamos estar respondendo e entender e trabalhar para que a gente tenha, que o produtor tenha uma boa produção e, consequentemente, aí, alimentar aí todo esse Brasilzão e o mundo, né? Que nós somos muito responsáveis pela produção de alimentos aí.